Fala galera do canal, noite maravilhosa no Rio de Janeiro, 3-0 Palmeiras, fora o baile, com direito a gol de Paulinho no final, né, mandando a torcida do Flamengo calar, confusão, grande partida, né? Embora a expulsão tenha sido decisiva para o resultado, a gente não tem nada a ver com isso, e foi um grande resultado. Quebramos o tabu de vencer o Flamengo fora de casa, e aí vamos ver nesse vídeo o que os comentaristas falaram da partida e toda a análise, né, desse resultado excelente para o Palmeiras. Aí fica até o final, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lembrando que nesse vídeo também vai constar aquele link para descontos em produtos exclusivos do Palmeiras. Se você tiver interesse em ter um, acessa lá e faz a sua aquisição. Vamos pro conteúdo. Sejam bem-vindos, está no ar o Troca de Passes deste sábado, pós-clássico do Campeonato Brasileiro, uma goleada do Palmeiras 3-0 para cima do Flamengo. A gente vai falar muito sobre esse jogo que valia a liderança do campeonato, não neste momento, mas por pontos perdidos, poderia dar ao Flamengo, se vencesse o jogo que tem a menos no campeonato, a liderança da competição. Mas é o Palmeiras quem comemora, são 7 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo. Eu tô aqui com o Rodrigo Coutinho, com o Ramon, lá no Maracanã. Também estarão com a gente o Carlos Eduardo Mansur e Richarlison para uma grande cobertura, toda a repercussão desse jogo. Daqui a pouco, Edgar Alencar e Bruno Cortes, os nossos repórteres, vêm também do Maracanã com as entrevistas depois de Palmeiras 3, Flamengo 0. Nos outros jogos de hoje, na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu o Santos 3-2. O Mirassol ganhou do Fluminense por 1-0. Já já eu completo, porque Varela está com a gente. Fala, Bruno Cortes, boa noite. Varela, qual o impacto de uma derrota como essa, elástica, por 3-0, para um rival do Flamengo, um concorrente direto ao título brasileiro? O resultado... O Palmeiras até demora um pouco mais a assumir as rédeas do jogo depois que tem um jogador a mais, mas o resultado ele é incontestável na questão da forma como ele foi construído, né? A maneira como o jogo foi se desenvolvendo, o jeito que o Flamengo acabou se expondo, porque tinha mesmo que se expor, tinha que buscar o resultado. E esse placar de 3-0 ele é muito importante para esse momento que o Palmeiras vive, né? Certamente, um dos maiores momentos ali de questionamento ao trabalho da Abel Ferreira, com protestos de torcida organizada mais uma vez, questionamentos muito grandes dentro da política do Palmeiras, na política interna do clube. E aí você vem no Maracanã. E aí a gente vai falar de circunstâncias do jogo. Expulsão, jogou para fazer 3-0. Enfim, não importa. O placar foi 3-0. E aí você acaba colocando muita frescura, muita água nessa fogueira que estava prestes a queimar alguém dentro do Palmeiras ali. Tudo bem, Ramon? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Tudo bem, Diniz? Boa noite, Coutinho, boa noite para quem está com a gente em casa acompanhando a troca depois de um jogão de bola desse, um clássico no qual eu tinha muita expectativa, né? Ontem aqui, a gente prevendo, né, conversando sobre esse clássico, eu ponderei algumas coisas que poderiam acontecer e falei sobre duelos que aconteceriam, né? Físicos, técnicos, táticos, mentais e comportamentais. Esse duelo hoje comportamental, para mim, falou muito sobre o que foi o jogo. Foi um Flamengo que, até a expulsão, era dominante, que tinha criado as suas chances e era melhor que o Palmeiras. Aliás, era muito melhor que o Palmeiras. Após um comportamento do Carrascal, que foi expulso, as coisas começaram a mudar. Eu tô com o Coutinho, primeiro tempo do Palmeiras. Eu achei que mesmo com a mais, demorou a engrenar. E aí, faz um belíssimo gol, um belíssimo passe, uma belíssima jogada de um jogador que foi importantíssimo, vamos falar daqui a pouco, que foi o Flaco Lopes. E vence depois, o segundo tempo, o jogo anda e o Palmeiras vence, como o Coutinho falou, incontestavelmente. Vamos voltar ao Maracanã, lá estão Carlos Eduardo Mansur, Cadu Mansa para os íntimos. Saudade, Cadu Mansa. E Richarlison. E vou começar agora, eles estiveram lá entre os 71 mil torcedores que estavam no Maracanã para assistir esse clássico Palmeiras e Flamengo. Mansur, boa noite, amigo. Bem-vindo ao Troca de Passes mais uma vez. No fim das contas, o torcedor, a maior parte da torcida do Maracanã saiu triste, mas vimos um bom jogo de futebol por aí, não, Mansur? Bem-vindo, amigo. Boa noite, Diniz. Boa noite, Coutinho, Ramon,
Richarlison, que está aqui do meu lado, todo mundo que assiste ao Troca. E acho que é muito difícil fugir da narrativa do jogo, que foi a colocada pelo Coutinho no início da análise dele, de duas partidas totalmente diferentes, né? Não é que o Flamengo dominasse, fosse melhor nos primeiros 20 minutos até a expulsão. O Flamengo dominava todas as faces do jogo, todas as situações de jogo. Tudo que o Palmeiras normalmente tenta fazer, o Flamengo tinha um antídoto e dominava. Se o Palmeiras tentava sair jogando, acumulando muita gente atrás, para atrair pressão do Flamengo e lançar a bola, o Flamengo ganhava esses duelos pelo alto, o Flamengo ganhava a segunda bola e sustentava uma pressão. Se o Palmeiras individualizava a marcação, como costuma fazer, o Flamengo tinha mobilidade e uma extraordinária leitura de espaço de Samuel Lino, de Paquetá, que fazia um início de jogo brilhante, para conseguir construir as chances. Aí vem a expulsão. E quando vem a expulsão, acho que o Palmeiras até demora a conseguir, ele demora 15 minutos pelo menos para ter uma finalização, né, Richarlison? Só que a partir daí, naturalmente, ele começa a ter mais tempo com a bola para sair de trás, a bola fica mais tempo com o Marlon Freitas, importantíssimo no jogo, fez uma grande partida, é um meio-campista com uma capacidade de distribuição, de levar o time ao ataque, que é impressionante mesmo. O Alan, numa grande noite também individualmente, até que ele constrói uma lindíssima jogada, que é o passe do Marlon, uma movimentação lindíssima do Alan e o gol do Flaco. E aí vem o segundo tempo, que são aqueles dilemas do futebol, né? O que é o certo fazer? Arriscar e se expor, ou se resguardar e numa bola tentar achar o empate? O treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, foi para a opção do risco. Ele coloca o Paquetá como segundo volante, entra com o Bruno Henrique para ter dois homens mais rápidos pelo lado, Samuel Lino de um lado, Bruno Henrique do outro, para ter o Paquetá e melhorar essa saída de meio, e acaba saindo do Maracanã com um 3-0. Ele errou, eu não diria dessa forma, porque foi essa coragem que colocou o Flamengo contra um Palmeiras que sempre vai ser conservador num cenário em que ele estiver ganhando o jogo. Não adianta a gente imaginar outra coisa, que é a maneira como o seu treinador pensa o jogo. O Flamengo ficou a duas finalizações bastante claras de empatar o jogo e mudar a história. Naturalmente pesa o físico, pesa a exposição mesmo do sistema. Acaba acontecendo o segundo gol também porque o Flamengo não deixou sequer de pressionar tiro de meta, porque o segundo gol sai com o Flamengo pressionando o tiro de meta do Palmeiras. Toma o contragolpe, sai o gol do Alan, e o terceiro já é consequência do fim do jogo, né? Não, troca. Tá me ouvindo, Diniz? Sempre te ouvindo. Boa noite, Diniz, Coutinho, Ramon, a todos que nos acompanham. O Mansur foi muito bem, né? Esclarecendo, eu acho que um comecinho de jogo, que até o próprio Carrascal estava bem no jogo, né? Aqui do lado direito com o Varela, fazendo boas conexões. Eu acho que importantíssimo também um começo de jogo do Everton. Mais uma vez o Everton Araújo fazendo uma contenção brilhante junto com o Jorginho. E aí, depois da expulsão, é outra coisa. O Ramon sabe como que é um clássico que é decidido em detalhes. Você perdeu um jogador e do outro lado você tem uma equipe que é líder do campeonato e mentalmente essa equipe ela é muito forte, sempre é muito forte, é difícil. É um Flamengo que mesmo assim terminou com maior número de finalizações em gol, a posse de bola foi quase parelha, um Flamengo que quase conseguiu fazer um gol ainda com um homem a menos. Um Palmeiras que soube jogar o jogo, um Palmeiras que foi inteligente, um Palmeiras que o Abel soube minar as possibilidades que o Flamengo tinha, principalmente quando vem essa substituição, deixando um Flamengo mais ofensivo, mas também frágil defensivamente. O Palmeiras foi lá, conseguiu ter paciência. Eu acho que a palavra boa do Palmeiras hoje foi paciência. Começou a trocar passe, virar o jogo, o que não fez no primeiro tempo. O primeiro tempo era um Palmeiras muito nervoso, muito vertical, tentando fazer o jogo acontecer, mas sem muita condição coletivamente falando. E no segundo tempo, com o homem a mais, praticamente, que eu acho que a virada do jogo foi essa, aí teve paciência, aí entrou o Marlon Freitas, entrou o Alan, entrou jogadores que têm qualidade técnica, com espaço, com certeza eles iam ter a qualidade que tem e conseguir fazer o que fizeram. Então, assim, é um Flamengo que não deixou de lutar. É difícil você, com um homem a menos, desde os 20 minutos do primeiro tempo, conseguir manter uma intensidade. É um Flamengo que cansou. A gente via aqui de campo, aqui do Maracanã, a linha de zaga aqui do Palmeiras extasiada, com muito cansaço, porque foram combatentes, foram resilientes. E do outro lado, um Palmeiras que, além de ter conseguido controlar essa partida no segundo tempo, ainda teve jogadores que entraram e contribuíram para a vitória do Palmeiras.
Agora, é impressionante, né? Falando sobre o time vencedor, no caso o Palmeiras, como o Palmeiras tem a capacidade de criar jogadores na base que viram soluções para o time principal, né? Já foi assim lá atrás, com o Endrick, com outros jogadores, agora aparece o Alan, né? Apareceu no ano passado muito bem. E que personalidade, né? Como esse menino jogou bola hoje, assim, 22 anos, ele não é tão novinho quanto o Endrick, quanto o Estevão, quando apareceram, mas a personalidade que ele tem mostrado nos jogos é impressionante, né? Pra mim, no ano passado, quando o Palmeiras vai mal na final da Libertadores contra o Flamengo, ele já tinha sido o melhor jogador do Palmeiras. Você até lembrava, a gente conversava isso em off, né, no camarim. Ele foi substituído muito cedo naquele jogo. Também não entendi naquela partida a saída dele. É um jogador que, às vezes, não é tão valorizado, acho que quanto merece, né? Não é tão citado. Chegou hoje a 5 gols na temporada, 4 assistências. Contribuição bem efetiva para o número de jogos que ele tem, para a produção ofensiva que o Palmeiras costuma ter. É um cara que ajuda muito sem a bola, então ele não deixa de fazer o trabalho que ele tem que fazer ali, de dobrar a marcação com o Giai, mas ofensivamente é de arrastar, é de conduzir, de buscar enfrentamento individual, traz na direção do meio, busca uma associação com algum companheiro e tenta chegar na área para finalizar. No lance do primeiro gol, pouco antes do lance do primeiro gol, era muito nítido o pedido do Abel para que os jogadores do Palmeiras fizessem aquele movimento que o Alan fez, né? Era um Palmeiras muito burocrático, que tinha a bola no pé, tocava de lado, ninguém atacando espaço, ninguém forçando a linha de defesa do Flamengo a tentar proteger a própria área, a correr na direção do próprio gol. E ele faz esse facão, né? Da direita para dentro, ataca as costas e recebe profundidade. O Alexandre acaba saindo um pouquinho atrasado ali. Depois ele dá a bola para o Flaco Lopes fazer o gol. E nesse gol foi... Coutinho. Vai lá, Mansur. Vai lá, Mansur, vai lá. Não, só sobre essa questão do Alan, né? Claramente no primeiro tempo, no momento, inclusive, que o Flamengo dominava o jogo, antes mesmo da expulsão, era muito claro ver quando o Palmeiras tentava sair para o jogo, ele tentava fazer o Alan ocupar uma posição não tão aberta, mas uma meia-direita, tentando criar uma dúvida e ser um jogador que viesse da direita para o centro, para entre volantes e defensores do Flamengo encontrar um espaço para conduzir o Palmeiras ao ataque. Depois da expulsão, aí claramente o Palmeiras tenta acumular jogadores, né, forçando muito a última linha do Flamengo, porque aí ele tinha os dois laterais pelos lados, fazia Andréas, Alan de um lado e o Arias partindo do lado esquerdo, esses 3 jogadores mais o Flaco tentando ocupar ali entre volantes e defensores do Flamengo, e o jogo estava as situações estavam se apresentando, o Palmeiras não conseguia encontrar esse espaço, mas o espaço estava ali, o jogo estava desenhado como o Palmeiras podia incomodar o Flamengo, e o fato de atacar com tanta gente a linha de 4 do Flamengo, o Flamengo já não tinha como saltar tanto marcação para pressionar o homem da bola, porque senão ele ficava com pouca gente defendendo esses 6 homens do Palmeiras que tentavam forçar a última linha do Flamengo. Era natural que a linha defensiva do Flamengo fosse se espaçando e em algum momento surgisse o lance do gol. E aí o Alan foi muito inteligente nessa diagonal que ele fez para dar a bola para o Flaco. Exatamente, um passe de categoria, né, com a parte de fora do pé. Só para a gente falar da arbitragem, né, o Paulo César de Oliveira, ao longo da nossa transmissão, entendeu que não houve dúvida na expulsão do Carrascal. Alguém aqui acha que não foi para expulsão ou não? Todo mundo está na mesma página. Justíssimo. Não, né? Para mim não tem discussão, o lance é muito claro. É isso, né? Porque acho que eu gostava de dar uma chegada, hein, mas pois é. Também. Não, até pra você, Henrique? Expulsão. E a hora que eu gostava de dar uma chegadinha. Assim, foi completamente sem querer. Óbvio que foi sem querer. Claro. Ele estava olhando para a bola, ele não viu, né, o jogador do Palmeiras ali. Ele toca a bola, inclusive, né? Ele dá uma raspada na bola. Exatamente. Ele não viu o Murilo, ele só olha para a bola. Só que realmente... Ramon matou a charada. Exatamente. Ele não consegue, ele não vê a chegada do Murilo. Ele acompanha a bola, uma jogada natural. Ele foi imprudente de levantar o pé. E aí acaba acertando o Murilo e a consequência disso é cartão vermelho sem discussão. E tem um histórico recente também, né? É a terceira expulsão na temporada e só em jogo importante. Perfeito. Além desse jogo contra o Palmeiras, o Carrascal tem uma expulsão no Fla-Flu totalmente assim, fora do tom do jogo. Ele dá um pontapé no meio campo, uma jogada assim que a defesa do Flamengo toda montada, o Fluminense pressiona, quase empata o jogo. E a da Supercopa é aquela que aquela tem um intervalo e depois a expulsão, né? Aquela bobagem. Ele dá um tapa na cara do Gabriel Paulista, se eu não estou enganado. Então, tem um histórico recente. De fato, ele não teve maldade no lance, mas foi imprudente. Agora, Diniz, fala, Ricky. Ele estava fazendo um bom jogo. Ele estava fazendo muito bom jogo aqui pelo lado direito, aqui, junto com o Varela. Às vezes até o Everton Araújo fazendo essas conexões, essas triangulações. Ele estava muito bem no jogo.
ele estava conseguindo achar os espaços, ele estava conseguindo fazer essas triangulações. Cara, assim, é o que o Ramon falou, é um pouquinho de falta de concentração no jogo e às vezes você querer demonstrar demais aquilo que você quer, mas sem entender que precisa ter um pouquinho de calma, que ele se perde. Esse é um risco que não vale a pena, né? O pé tão alto num lance como esse, você e aí mudou o jogo. É um risco. E aí mudou o jogo, não tem jeito. Era muito claro ali, quando o Flamengo dominava, a sensação que só alguma coisa fora do normal interromperia aquele domínio. Precisava acontecer alguma coisa que mudasse um pouco a realidade do jogo de uma forma muito impactante. E acabou sendo a expulsão, porque num jogo como esse, naturalmente, o Flamengo teria muita dificuldade, 70 minutos com um a menos contra um time como o Palmeiras. O problema é a recorrência, né? Como vocês já explicaram aqui, 3 vezes num ano, em jogos decisivos, em jogos grandes, é algo que o Carrascal precisa repensar. Mansur Richarlison continua com a gente. Vamos ouvir Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, fala e a gente mostra para vocês aqui no Troca de Passes. Vamos ouvi-lo. Quando não ganhas um jogo, estás 17 jogos invicto, perdes um jogo em casa e as cobranças vêm, mas isto tudo também é bom para o nosso time, que no Palmeiras só há uma solução, é ganhar, e quando não ganhamos já sabemos que a cobrança vem. Mas como te disse, tenho e sinto carinho, admiração e respeito pela nossa torcida, e com mais peço é que eles continuem a apoiar o time, o elenco, porque se estivermos juntos somos mais fortes. Se estivermos divididos, as coisas ficam mais difíceis seguramente. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E o Palmeiras encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro vencendo todas as equipes que hoje fazem parte do G6 da competição. Mas queria que você fizesse uma leitura de como foi a estratégia que você adotou após a expulsão do Carrascal, mas principalmente quando você viu a entrada do Bruno Henrique no segundo tempo. O que você pensou para conseguir gerar mais espaço a favor do time do Palmeiras? E uma segunda, se me permite, com relação ao Paulinho. Você fala tanto da resiliência do elenco e ele claramente é um jogador que passou por um ano de muita resiliência e hoje volta a marcar com a camisa do Palmeiras num jogo tão importante. Olha, é bom para ele, tem sido, não é só ele, vocês que estão mais atentos entendem, a nossa equipa tem sofrido por muitas alterações, tem sofrido com muitas lesões, isso é super difícil, as opções são menos, a quantidade de jogos, o desgaste, sem zagueiros no banco hoje. Mas como te disse, esta equipa tem essa característica, não é de hoje, é uma característica que é do seu treinador, a resiliência. Cheguei até aqui, foi à custa do meu trabalho, não tive Jorge Mendes da vida, não tive nada, foi à custa daquilo que tem a ver com vir de baixo, e isso é algo que eu gosto, que transmito aos meus jogadores. E portanto o Paulinho acaba por ser também um pouquinho dessa resiliência, daquilo que pode acontecer a um jogador, daquilo que pode acontecer a uma equipa durante uma época ter obstáculos a ultrapassar, e eu acho que ele aos pouquinhos vai continuando a aparecer e ainda está num protocolo que nos permite só determinado tempo, mas a vontade dele também e contagia os nossos jogadores. A estratégia, eu acho que a partir do momento que ficámos com mais um jogador, a nossa equipa ficou ali um bocadinho perdida em relação àquilo que era o nosso encaixe. A partir do momento que tu tens mais um jogador em campo, o que nós procuramos fazer foi subir o Andreas e o Lopes para pressionar a primeira pressão, a primeira fase de saída de bola do nosso adversário, encorajar o nosso Emiliano a juntar-se ao Marlon para encostar nos dois volantes deles, porque a superioridade já estava por trás. Portanto, procuramos não dar tempo e espaço ao nosso adversário, e mesmo com menos um jogador, o Flamengo é super qualificado, tem jogadores super experientes, jogados, a maior parte deles jogou na Europa, tem um treinador que já correu o mundo, conhece muito bem o futebol, mas como te disse, acho que fomos competentes, e não posso negar que a partir do momento que o adversário fica com menos um, o jogo fica menos difícil. E acho que foi uma vitória justa da equipa, que manteve o controle emocional, começou com 11, acabou com 11, e nestes jogos, na minha opinião, a parte emocional tem um peso maior do que a parte técnica ou tática. Abel, Felipe Melo, da Rádio Energia. Em muitos jogos o Palmeiras cria muitas oportunidades e acaba pecando no último passe, algo que hoje foi diferente, né? O Palmeiras conseguiu ali, nas suas finalizações, levar muito trabalho para o goleiro Rossi e conseguiu vazar o goleiro 3 vezes. Do jogo, da derrota do meio de semana para agora, foram poucos dias de trabalho, assim, mas a parte mental foi trabalhada para que os jogadores tivessem um aproveitamento melhor, que aconteceu hoje com a vitória por 3-0? Olha,
Eu sou muito consistente e equilibrado naquilo que são os processos. Já vos disse isso várias vezes, já trabalhamos juntos há muito tempo e por falar em trabalhar juntos, gostaria de dedicar esta vitória a 2 mulheres. A primeira é a nossa Presidente, agradecer-lhe por toda a tranquilidade que passa ao elenco, que passa ao seu treinador, que passa aos seus jogadores. Talvez seja o ser humano com mais coragem que eu conheço. E é sempre bom poder trabalhar com pessoas assim, que confiam naquilo que é um trabalho de continuidade, um trabalho com processos, um trabalho onde sabe, ela mesma diz que sabe que não vai ganhar sempre, mas sabe aquilo que fazemos dentro do CT. Dedicar-lhe a vitória a ela também. E a outra mulher é a minha filha Maria Inês, que já não está comigo há um ano. Várias vezes fiquei longe dela por não poder estar nos anos dela e prometo-lhe que em breve estaremos juntos. É uma promessa do pai, está bem? Fica tranquila, mas dar-te os parabéns e que tenhas divertido no dia 2. E o futebol é mesmo isto. O futebol, há jogos que estamos mais inspirados, há jogos em que estamos mais criativos. O futebol é exatamente o reflexo da nossa vida. Há dias em que o trabalho nos corre muito melhor que aquilo que estávamos à espera, fazemos textos magníficos, sem erros, de fio a pavio, damos opiniões espetaculares, feitas com inspiração, e outros dias parece que não sai nada. E a verdade é que quando tu não estás tão descansado, quando tens menos tempo, às vezes esse refino técnico que tu acabaste por dizer fica mais notório. Mas o mais importante é que hoje tivemos acerto, quer na parte ofensiva, quer na parte defensiva. Como te disse, cada jogo tem uma história. É uma equipa que começou o ano a vencer, é uma equipa que é resiliente, é uma equipa que está na luta por mais 3 títulos, é uma equipa que tem já à quinta-feira um jogo extremamente importante para passar à fase seguinte da Libertadores. É uma equipa que tem muitas ambições e quer ganhar a Copa, portanto vamos estar juntos e unidos, e se possível, se a nossa torcida nos quiser apoiar ou apoiar os nossos jogadores, agradeço muito, porque quinta-feira vai ser importante estarmos juntos a puxar para a equipa, porque todos somos um, e isso é fundamental em todos os momentos, nos bons e nos maus, e é isso que nós temos dentro do clube, com a nossa Presidente, com o nosso diretor, com o nosso staff, com os nossos jogadores, e hoje, quando vimos a nossa torcida, mesmo em menor número, podemos ouvi-la do início ao fim. A gente sabe que esses 2 times, Flamengo e Palmeiras, têm uma rivalidade especial muito pelos investimentos e pela competição, competitividade das equipes nos últimos anos. Mas hoje a gente viu confusão no final do jogo, também na hora da comemoração o Flávio Lopes derruba a bandeira do Flamengo, e aí começa também uma outra confusão ali. Depois tem a comemoração do Paulinho pisando no escudo. Como é que você tem instruído os jogadores para que essa provocação não passe do ponto, para que essas confusões não venham a acontecer e fique realmente no campo da rivalidade do jogo? Eu gostava muito de te responder à pergunta, mas gostava primeiro de ver as imagens. O que te posso dizer sem ver as imagens, sou completamente contra essa mentalidade instalada no futebol brasileiro de provocar o rival, seja, já nos aconteceu em nossa casa, não sei se foi o caso ou não porque não vi. O que te posso dizer é que sou contra qualquer tipo de ato que seja provocatório, que incentiva a violência, seja dos nossos torcedores ou seja dos torcedores adversários. Isso que te posso dizer, mas do caso em questão não te posso falar porque eu não vi. Sei que essa rivalidade é muito grande, mas esse tipo de provocações não sou completamente contra. Tá aí. Tá aí Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva no Maracanã. E é pra lá que a gente volta para falar com o Mansur e com o Richarlison, porque eles estavam ali no gramado, próximos ao Paulinho. Sentiu algo fora do tom na comemoração do Paulinho, Mansur, Richarlison? Ô, Diniz, o futebol brasileiro é fora do tom, ele funciona fora do tom. A gente precisa entender, eu acho, e é importante que o jogador de futebol tenha um pouco de noção da sua responsabilidade. Não estou falando do Paulinho e do Flaco, estou falando da forma como todos eles agem, tentando comunicar para a arquibancada, que em geral já tem algumas reuniões de grupos que resolvem as coisas à base da violência num ambiente tóxico. Amigos, e esse foi o resumo da partida. Quem pôde assistir
Teve a alegria de poder aproveitar, né? 3-0. É um resultado que a gente nem sempre vai conseguir ter contra o Flamengo, principalmente lá no Rio. Mas foi o que aconteceu. Eu concordo com o Abel, quem tem o equilíbrio emocional maior tem vantagem nesses jogos que são muito parelhos, né? No nível técnico. E eu achei que o Palmeiras ele teve uma boa postura. Conseguiu manter a frieza ali dentro de campo, né? A provocação é da bola, né? Não pode ser nada que incite a violência, mas a gente sabe que normalmente o lado perdedor sempre vai ficar mais chateado. Mas aí eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Quem foi o protagonista desse jogo? Foi Abel Ferreira, Flaco Lopes? Quem foi decisivo, né? Para que a gente tivesse esse resultado. Quem quiser votar em Carrascal, também fica à vontade aí nos comentários. Aí deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.